A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você, meu amado e querido irmão, que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo está voltando. E nós, meus amados irmãos, que conhecemos a sua palavra, estamos buscando um relacionamento com Deus. Temos o desejo em nosso coração, sonhamos com o dia em que o Senhor virá buscar o seu povo. E a gente deve, meus amados irmãos, estudar a sua palavra, ler a palavra de Deus, para que possamos estar aprendendo e levando quantas pessoas nós conseguirmos para junto de Deus. Agradeço a você que tem dado atenção e ouvidos à voz de Deus, pois o que fazemos aqui é ler a palavra e orar com você. E se você está buscando a Deus, tenha certeza, você ou já o encontrou, ou você o encontrará. Deus ama você e quer ver você feliz. Nós estamos, meus amados e queridos irmãos, fazendo a leitura do livro de 2 Samuel. E agora nós vamos ler o capítulo 5, aonde desta vez, muitos anos depois, Davi, ele é constituído rei de todo Israel. Capítulo 5 de 2 Samuel. Então todas as tribos de Israel viram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu, porque saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e os coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso, se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa.
Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando ao redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou mais Davi concubinas, mulheres de Jerusalém, depois que vieram a Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Zobabe, e Natã, e Salomão, e Albar, e Elisua, e Nefeg, e Jafiá, e Elisamar, e Eliadá, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi, ungido a rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Você pode observar, querido, que todo aquele que se achega a Deus e obedece à sua vontade, ele é digno de vitória, porque ele já é um vitorioso. Quando observamos uma leitura como essa, falando sobre Davi ser edificado rei pelo povo, Davi ainda busca essa confirmação de Deus. Ali no versículo 10, e Davi se ia cada vez mais aumentando, crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Queridos e amados irmãos, a verdade é que Deus quer ser com todos. Desde que tenhamos
a consciência de obedecermos à vontade de Deus. Porque Deus conhece o caminho da sua vitória. Deus conhece o caminho da minha vitória. E quando consultamos como Davi fazia, e Davi, lá no no versículo 19, ele diz o seguinte: e Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Ele pergunta, primeiramente, a Deus. Ele não pergunta para os seus comandantes, ele não pergunta para os seus soldados, para as suas mulheres. Ele não faz isso. A primeira coisa que Davi faz é perguntar, consultar a Deus qual a atitude a ser tomada. E ele pergunta: o Senhor nos entregará em nossas mãos? E aí Deus responde: Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Isso lá no versículo 19. Então, queridos e amados irmãos, hoje muitas vezes quando vamos tomar decisões, perguntamos para amigos, perguntamos para a esposa, perguntamos para o esposo, para os pais, para o pastor, para os irmãos da igreja, né? Mas a primeira pessoa da qual devemos buscar a resposta do que devemos fazer é Deus. Deus sempre é o primeiro a ser consultado pelas decisões que devemos tomar. E veja bem, meus amados irmãos, não estou dizendo aqui que você não deva pedir conselhos às pessoas que você sabe que compactuam com você. Não é isso. Estou falando que a primeira pessoa da qual devemos consultar, buscar, é Deus. Às vezes você conta seus segredos, seus sonhos, seus objetivos para as pessoas erradas. E de repente você depara que tudo deu para trás. Porque você deixou Deus por último. Você deixou Deus para depois. E tomou decisões que te levaram as coisas darem para trás. Então faça isso, meu amado. Mas você pode dizer assim: como que eu vou saber a resposta de Deus, irmão Vantuir? Como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Queridos, Deus não vai descer em forma física e falar comigo e com você. Mas Deus vai falar conosco através da sua palavra. Deus, ele tem os seus meios de nos mostrar a decisão a ser tomada, para que não venhamos ter prejuízos, para que não venhamos perecer. O que precisamos é ter esta fé em nossas orações, sabendo que Deus está nos ouvindo. E que se buscamos respostas, buscamos coisas boas, coisas certas, Deus nos responderá. Certamente, querido e amado irmão. Se a pessoa que não tem senso e vai pedir ao Senhor coisas que não convém, Deus jamais vai responder certos tipos de oração. Tem pessoas que dizem assim: ah, Senhor, pesa a mão sobre o fulano. Ah, Senhor, que o fulano sinta a tua força, né? Que o Senhor sinta a vingança sobre ele. Deus não responde, querido, essas orações, a não ser que Ele queira que você saiba que isso não é uma oração que se faça. Quando nos direcionamos a Deus, devemos buscar o bem para as pessoas, mudança. Esta é a vontade de Deus. Queridos, eu vou parar por aqui, porque ficou longo demais já o vídeo. Mas sempre, querido, busque a Deus. Essa é a mensagem de hoje para o início da semana.
Você que tem decisões para tomar nesta semana, busque a resposta de Deus e Deus abençoará a sua semana. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé.